no capítulo de número 12, estaremos lendo do verso de número 1 ao verso de número 11 versículos acerca dos dons espirituais da vida da igreja. E assim nos fala a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo número 12, a partir do primeiro verso, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Os irmãos podem se assentar, glória a Deus. Meus irmãos, o nosso culto desta manhã da escola dominical, hoje, ela não vai ser direcionada a uma pregação, mas sim a um ensino. E nós entendemos que este assunto é um assunto de extrema importância para nós como igreja do Senhor. E é importante esclarecermos alguns aspectos em relação ao exercício dos dons espirituais na vida da igreja. Amém, irmãos? Amém. É algo de extrema importância na vida da igreja. Conforme nós lemos, né? Ele está contido na palavra de Deus acerca dos 9 dons espirituais na vida da igreja. Eu quero dizer para os irmãos, né, que existem alguns aspectos que nós entendemos, né, que existem determinados grupos, determinadas igrejas, que são igrejas tradicionais, são igrejas, vamos dizer assim, mais conservadoras em relação aos dons espirituais, né? Igrejas, grupos que entenderam que a questão dos dons espirituais, eles foram executados e exercitados para um tempo da igreja, aquele tempo do início, o tempo da igreja primitiva, lá no seu início. Os dons, as operações, as manifestações do Espírito Santo foram algo para o início da igreja. E meus irmãos, nós não estamos aqui, né, tecendo nenhum tipo de julgamento
em relação a essas igrejas, a esses irmãos, né, que foram levados a esse tipo de entendimento, porque também são igrejas evangélicas, são igrejas evangélicas, são tradicionais, né, conforme nós dizemos, mas são igrejas evangélicas, né? Então eles creem nessa condição. Mas nós vemos que no livro de Atos, no capítulo de número 9 em especial, o livro de Atos, ele continua a relatar um tempo depois da morte, depois da ressurreição de Jesus, um tempo muito mais longo, aonde Deus continuou a operar, Deus continuou fazendo maravilhas, prodígios, usando os servos do Senhor, como continua a usar nos dias de hoje. Então nós sabemos que é algo que foi um acontecido sim na igreja primitiva, no início da igreja, mas nós vemos que continuou a sendo usado na vida do povo de Deus. Nós vemos mais de 20 anos depois do acontecido da morte e da ressurreição de Jesus, lá naquela passagem, quando o povo ali em Jerusalém, lá no Pentecostes, né? Depois de 50 dias da Páscoa, nós lembramos da festa da Páscoa, e que 50 dias após a festa da Páscoa é realizada até hoje a festa de Pentecostes. E nós vemos que na festa de Pentecostes aconteceu um evento muito especial. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida daquele povo. Houve ali a manifestação do Espírito Santo, línguas repartidas de fogo, e aconteceu coisas tremendas e maravilhosas, né? E nós, né? Isso é para aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo, né? E nos dons espirituais, são chamados de pentecostais. Então hoje, né? Nós chamamos de pentecostais aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais, né? É o nosso caso aqui como igreja, é o nosso caso aqui desse ministério. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais, né? E há um entendimento, né, levado aos grupos tradicionais, que aquele que crê já recebeu o Espírito Santo, né? Aquele que creu já recebeu o Espírito Santo. E nós entendemos, meus irmãos, porque isso é palavra, isso é Bíblia, isso não é conceito, está na palavra. E nós cremos, né, que o Espírito Santo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente, né? Então, se nós cremos, né, não é porque aquele que creu já recebeu o Espírito Santo, não. Nós vemos a experiência daqueles discípulos, né? Aqueles discípulos que foram batizados nas águas, por João. João foi aquele que lá no Jordão, ele falava, ele pregava a palavra de Deus, e ali muitos foram batizados nas águas. Mas nós conhecemos também aquela passagem, aquela experiência, quando Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, e Paulo, ele encontra ali com um grupo de discípulos, e Paulo faz uma pergunta àqueles discípulos, perguntam se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, e aqueles discípulos, eles respondem ao apóstolo Paulo: nós nem sabemos se há o Espírito Santo. Então aqueles discípulos que foram batizados, porque
Porque Paulo pergunta, então, a quem vós fostes batizados? E eles falam assim, nós somos batizados lá no Jordão, lá, né, com João, o batismo de João. Mas eles confessaram, nós nem sabemos se há o Espírito Santo. Então quebra o conceito que quem, né, foi batizado, quem creu, porque naquela ocasião que aqueles discípulos foram batizados nas águas, certamente eles creram na palavra de Deus, na palavra de transformação, na palavra que leva o homem para a eternidade. Mas o texto fala que eles responderam, nós nem sabemos se há Espírito Santo. Então a palavra nos mostra que eles creram no batismo nas águas, mas não conheciam ainda a questão do batismo com o Espírito Santo. E a palavra fala que Paulo então impôs as mãos, Paulo orou por aquele grupo de discípulos e eles foram batizados no Espírito Santo. Falaram em línguas, profetizaram. Então, meus irmãos, se porventura, né, algum irmão tradicional disser que o crer é o suficiente para ser batizado com o Espírito Santo, está dizendo aí, né, no capítulo 19, está mostrando que a verdade é exatamente essa. Eles nem sabiam que havia o Espírito Santo, né? Então divergem acerca do entendimento, e nós vemos que isso está claro em relação à palavra do Senhor. O Atos, né? Atos capítulo de número 19, está aí, irmão, 4, havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Coloca mais à frente, mais um. E eram todos uns 12 homens. Então veja bem, até ali eles não tinham entendimento e conhecimento acerca do Espírito Santo. Mas Paulo falou, então eu vou orar por vocês, né? Porque esse entendimento, Paulo explicou para ele, vocês foram batizados nas águas e creram, glória a Deus, creram na palavra, né? Porque eu entendo, irmãos, que ninguém deve ser batizado nas águas se não tiver uma experiência com a palavra, se não tiver uma experiência com a verdade, uma experiência que Jesus é Salvador. Por isso que nós normalmente não batizamos crianças muito, né, adolescentes, até mesmo jovens que não tiveram ainda uma maturidade, um entendimento acerca da salvação de Jesus como Salvador. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com números, né? Hoje nós vamos batizar e as pessoas não têm entendimento nenhum. Olha, já ouvi muito isso. Hoje nós vamos batizar 300. Como se isso fosse importante. O importante é, irmão, que esses 300 tenham sim um entendimento, a maturidade daquilo que vão fazer, daquilo que estão fazendo. Porque batismo nas águas é novas criaturas, é deixar o velho homem, é uma nova forma de vida. Nós não estamos dizendo assim que é perfeição, não estamos dizendo não, mas estamos dizendo que o entendimento ele precisa ser apurado, né? E hoje nós como igreja nós preocupamos muito com isso, a pessoa ter um entendimento, né, que seja mínimo, mas que tenha uma certa maturidade para entender acerca da importância das atitudes na presença do Senhor, a começar pelo batismo, não é? Não adianta eu batizar aquele que ainda tem um vício, aquele que ainda simplesmente por batizar, que a palavra fala que aquele que for batizar será salvo, não é? Mas isso é um processo, irmãos. O batismo é o início de uma salvação, de um entendimento, né?
de um caminhar na presença do Senhor, mas não é uma garantia, né? E muitas vezes, ao pé da letra, fora da revelação, nós entendemos como uma garantia. Se fosse assim, as igrejas estavam vazias, né? Já fui batizado, eu não preciso mais ouvir a palavra de Deus, eu não preciso mais congregar, eu não preciso mais estar no meio de um grupo, não é? Porque eu já fui batizado, já garanti a minha salvação, né? Mas é falta de entendimento que muitas vezes as pessoas são levadas, né? A uma falta de entendimento. Meus irmãos, a preciosidade acerca dos dons espirituais, né? Há um texto que diz que quando vier o perfeito, aí vão cessar os dons na vida da igreja. Por quê? Porque quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, 1 Coríntios, né, diz assim: não ignore acerca dos dons espirituais. O apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos, dizendo para a igreja, né? Nós não podemos ser ignorantes. Eles existem, né? Paulo estava dizendo assim, eles existem na vida da igreja, não é? Ele estava dizendo assim: você não pode excluir, né? Ignorar também é de excluir. Nós não podemos excluir, nós não podemos ignorar os dons, né? Há um texto que diz que eles vão cessar sim, mas é quando Jesus, quando o perfeito voltar para buscar a igreja. Por que vão cessar os dons espirituais, irmãos? Porque na eternidade, quando Jesus voltar para buscar a igreja, na eternidade o plano perfeito de Deus vai se cumprir. Então não há necessidade mais de dons espirituais, porque o Espírito Santo de Deus, que é eterno, ele vai estar junto com a igreja na eternidade. Então nesse tempo sim, vai cessar os dons espirituais. E o homem que ficar, a palavra também fala sobre isso, sobre o juízo, sobre a situação da humanidade, onde o Espírito Santo não vai estar mais presente aqui, e que as pessoas, né, vão se desesperarem, porque a igreja já subiu, a igreja já foi arrebatada, a igreja vai estar vivendo já numa plenitude, não é? Numa revelação, aonde não precisa, porque tudo já será revelado, não é? Aí não precisa das orientações, né? Tudo será revelado. Meus irmãos, 1 Coríntios 12, o verso de número 2 e 3: vós bem sabeis que ereis gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Mas agora, né? Agora há um povo que é guiado pelo Espírito Santo e que deve ser guiado pelo Espírito Santo, assim nós entendemos. Ele estava falando de um tempo de uma ignorância espiritual, né? Vocês eram levados por ídolos mudos, né? Por outros deuses, pelo Deus desta vida, mas agora não, agora vocês são guiados pelo Espírito Santo. E é uma bênção, irmão, quando nós somos guiados pela plenitude do Espírito Santo, né? Agora, né, nós podemos dizer: o Senhor assenhorou das nossas vidas. Agora Ele é o governo das nossas vidas, né? Agora Ele é aquele que apoderou de nós, né, pela operação do Espírito Santo. E meus irmãos, o verso de número 4, 5 e 6, nós vemos aqui o plano perfeito, a trindade perfeita do Senhor Jesus. Verso de número 4 diz assim: ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha o Espírito Santo aí, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. O verso de número 5 diz assim: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então ele fala que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus.
então fala do Espírito do Senhor Jesus. E o verso de número 6 diz assim: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Então ele falou do Espírito Santo, falou de Jesus, falou de Deus, né? A trindade perfeita na vida da igreja. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Quando nós estamos sujeitos ao governo do Espírito Santo, né? Porque é Ele, a palavra fala, é Ele que opera tudo em todos. É o Espírito Santo do Senhor que opera em tudo e em todos. Então, meus irmãos, a igreja, ela tem um governo. A palavra fala acerca do governo, né? E em relação aos dons espirituais, na vida da igreja, precisa haver um governo. E nós vamos para o lado prático. Os irmãos que já tiveram, né, em outros lugares, até onde há também a manifestação do Espírito Santo, são igrejas evangélicas pentecostais. Já vimos a manifestação do Espírito Santo, mas uma coisa é certa, irmãos: aonde há dons, se não houver governo, a coisa vira bagunça. Porque a natureza do homem, né, é misturar muitas vezes as coisas. Então muitas vezes nós vemos dons que não são dons. Muitas vezes nós percebemos aparência de dom, mas é emocional. E muitas vezes nós vemos algo que é sentimental, que é do sentimento. E quando não há governo, as coisas se misturam e as pessoas muitas vezes não entendem nada, porque aquilo que é do Espírito Santo é santo, mas aquilo que é do homem, muitas vezes, não opera o Espírito Santo. Então entra muitas coisas, né? E nada acontece, a não ser aquilo que é emocional, aquilo que é sentimental, e nós sabemos que as coisas de Deus, elas não são dessa forma. Quando é do Espírito, é do Espírito. Quando não é do Espírito, é de quê? É da carne. Então, não existe 3 parâmetros, existe 2. Ou é do Senhor, ou é do Espírito Santo, ou é do homem. E quando é do homem, né? Às vezes vira até teatro. Eu já vi muito teatro. Já contei experiências aqui, né, de situações em que a profecia, ela vem de forma humana, e a pessoa sem conhecimento de causa entrega algo totalmente fora de propósito, fora da revelação, e aquilo que poderia ser uma bênção acaba sendo uma grande dificuldade. Eu estava visitando uma determinada igreja nos Estados Unidos, que eles tinham uma vigília lá que era uma bênção. Vinham irmãos de diversas igrejas. Era uma vigília que tinha aos domingos, e os irmãos, né, mais animados, eles aguardavam com ansiedade aquela reunião de domingo, porque aquela reunião ela ia pela madrugada fora, e era bom mesmo, irmãos, era uma bênção. Mas um determinado irmão lá estava trazendo uma palavra, e ele animou. Eu me lembro que, né, eu já era convertido há alguns anos, e ele chega e ele vira para mim e diz: hoje é a última oportunidade que Deus está te dando para se converter ao Senhor. Ele não me conhecia, o pastor me conhecia, e o pastor, ele estava ao lado, e ele simplesmente piscou o olho assim para mim, querendo dizer assim: irmão, não considera essa informação, porque, né, essa informação era uma informação emocional, da cabeça, do coração, e muitas vezes, né, isso torna até uma dificuldade, né? Poderia, né, alguém sem sabedoria
se levantar, ou até eu poderia me levantar e dizer: irmão, você está enganado, porque eu já conheço o Senhor, né? E creio que eu já me converti a Jesus, e isso poderia criar, né, uma situação constrangedora, porque tem gente que tem falta de sabedoria, irmãos. E nós vamos lá mais à frente falar sobre os dons espirituais, e o primeiro dom é o dom de sabedoria. Então, muitas vezes, se nós não exercitamos a sabedoria, nós podemos trazer situações constrangedoras, não é? Capítulo 12, no verso 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil, né? Meus irmãos, o dom espiritual na vida da igreja precisa ter utilidade. Você quer ver um dom que não tem utilidade nenhuma? Vou dar um exemplo aqui na prática. Um irmão ou irmã, né, ver Jesus aqui, ou contemplar na sensibilidade do Espírito a presença do Senhor. Pastor, eu podia ver Jesus aqui no nosso meio. Eu pergunto para os irmãos: tem alguma utilidade? É óbvio, irmãos, pela fé, que Jesus está aqui nessa manhã. Então é um dom espiritual que não completa nada, não acrescenta nada, porque o óbvio já está. Jesus está presente. Antes de nós chegarmos aqui, o Espírito Santo já estava aqui. Os anjos do Senhor, pela fé, eu creio que já estavam aqui preparando esse tempo. Então existem dons que não acrescentam em nada, então não há utilidade. Pastor, irmão, olha, Jesus está presente aqui. Então é óbvio, irmãos, isso não tem, né? Deus está presente. Eu vi o Senhor. Glória a Deus. Isso é para quê? Para nossa edificação. Então, se eu vejo, se eu estou vendo, né, estou entendendo, se o Senhor está me revelando a presença dele aqui, isso é para a minha edificação. Eu disser isso como dom espiritual para a igreja, fica muito vago, porque isso é o óbvio. Se o Senhor não estiver presente, o que o homem pode fazer? O homem não pode fazer nada, se o Espírito Santo não estiver presente, né? Aí é coisa de homem, amém? Então nós vamos entrar na questão da profundidade dos dons espirituais na vida da igreja. Irmãos, eu não me canso de dizer, e eu acho que não é ser prolixo, mas eu não me canso de dizer que nós, né, o irmão Norberto está aqui também, nós viemos de uma escola onde os 9 dons espirituais são aplicados numa plenitude, numa maturidade. Eu não quero dizer, irmãos, que muitas vezes não possa existir erro da parte humana, não é isso que eu quero dizer, mas que os dons foram aplicados e foram ensinados de forma muito profunda, de forma muito maravilhosa. Então hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos uma base em relação aos dons espirituais. E nós que já tivemos auxiliando outros lugares, hoje a gente percebe muitas vezes a falta de maturidade em relação a dom espiritual. A começar que dom espiritual muitas vezes é só línguas estranhas. Então muitas vezes o dom ele resume numa língua estranha, ou às vezes uma manifestação que acaba não tendo sentido. E nós vemos que quando existe a presença de todos os dons espirituais na vida da igreja, porque o dom espiritual é corpo, ninguém tem os 9 dons espirituais. O dom espiritual ele é um corpo,
é como se fosse um quebra-cabeça, onde um tem uma visão, o outro tem a revelação, o outro tem o dom de sabedoria, o outro tem o dom de línguas estranhas, o outro tem o dom de discernimento de línguas, e esse quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça, ele quando se completa, aí é maravilhoso, irmãos. Aí ele é perfeito. Então o que a gente vê hoje muito são fatos isolados, que nesses fatos isolados, a falta de maturidade espiritual, as pessoas erram. Porque um exemplo, o dom de línguas estranhas, ele só serve para nossa edificação. Se eu falar aqui em línguas estranhas, verdadeiramente eu não estou edificando a igreja, é para minha edificação. Agora, quando eu estou falando em línguas estranhas, e existe uma interpretação de línguas, aí sim, aí é informação para o povo. Aí há uma edificação no povo. E os irmãos já viram isso aqui e veem com frequência. Quando há uma língua, interpretação. Ontem nós estávamos aqui numa reunião de senhoras abençoadas. Deus, né, chamou, a pastora chamou a filha do irmão para estar orando. O que aconteceu ali? Línguas, interpretação de línguas, e houve o que? Edificação pelo corpo. A começar dela, que estava recebendo a orientação do Senhor. Mas eu creio que toda a igreja que estava aqui foi edificada. Então, meus irmãos, isso é ordem, decência e corpo. Quando nós falamos de uma ordem e precisa haver um governo, o governo é justamente que governa, porque uma igreja sem governo, imagina dom, revelação, palavra, tudo misturado sem ter um governo, sem ter ordem e decência. O que acontece? Vira bagunça. Então, é algo também muito precioso quando existe um governo nas orientações, nos dons, não é? Isso é maravilhoso, irmãos. E à medida que nós exercitamos isso, quem que é edificado? Todo o corpo, toda a igreja recebe o benefício. Não fica emocional, não fica oba-oba, porque negócio quando é emocional, o que acontece? Quando a gente sai da porta para fora, volta tudo a mesma coisa. Agora, quando é de Deus, quando penetra no nosso interior, nós saímos remoendo, nós passamos o dia remoendo, nós passamos a semana edificada. Por quê? Porque o dom espiritual ele tem que ser útil. O que a palavra fala? Não sejais ignorantes. Os dons ele tem. E qual é a utilidade dele? Exortar, né? Ensinar, né? E corrigir com amor. Então o dom ele vem para ensinar, ele vem para nos exortar muitas vezes e nos alertar, mas tudo com amor. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Eu me lembro um tempo atrás que chegou um casal aqui, não sei se os irmãos vão lembrar, e no primeiro dia que ele chegou aqui para nos visitar, ele já quis entregar logo uma informação da parte do Senhor. E eu pedi que tu parasse e depois dei uma palavra para ele. Eu falei, irmãos, aqui os dons espirituais, eles não são exercitados de qualquer forma. Há um corpo, um governo. Se o irmão tiver alguma informação em relação a qualquer irmão ou em relação à igreja, o irmão traz primeiro para o ministério. E nós vamos ver se é de Deus ou se não é de Deus. Para que não traga um prejuízo, né? Dei um exemplo aqui que podia ser um prejuízo. E às vezes as pessoas saem de um lado do outro de qualquer jeito, entrega, né? Verdadeira coisa da cabeça, do coração, e estraga tudo que poderia ser bênção. Então, meus irmãos, ordem, decência e governo é tudo. Agora nós vamos falar sobre os 9 dons espirituais. O primeiro dom espiritual, no verso de número 8, porque a um
Pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. E meus irmãos, eu entendo que o nosso Deus, Ele é tão sábio. O primeiro dom que Ele expressa é o dom de sabedoria. Sabe por quê, irmãos? A sabedoria é tudo, ou é quase tudo. Porque a falta de sabedoria é um desastre. A falta de sabedoria estraga tudo. Mas a sabedoria, né? A sabedoria é algo tremendo. E uma igreja sem sabedoria, ela não tem ordem, ela não tem nada, né? Ela é regida pelo coração, pela mente. Então, meus irmãos, a sabedoria é algo tremendo na vida da igreja. Os irmãos já tiveram a oportunidade de muitas vezes receber uma palavra branda, uma palavra de exortação, uma palavra que verdadeiramente a gente fala assim, mas que sabedoria, que palavra, às vezes poucas palavras falou tudo, não é? É coisa tremenda, irmãos, quando um irmão, quando uma irmã usa da sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria até o nosso falar, irmãos. Porque veja bem, Jesus não vai tocar num coração contrito e quebrantado de qualquer forma. Sem sabedoria nós estragamos tudo. E muitas vezes nós não alcançamos dentro da nossa casa, até o nosso familiar, o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, por causa da falta de sabedoria. A Bíblia fala assim: a sabedoria edificou a sua casa. Então não é o nosso muito falar. Às vezes nós chegamos num lugar e falamos igual papagaio, e falamos e achamos que estamos falando, mas não é assim não. Nós temos que falar pelo Espírito, porque quando é pelo Espírito, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E quem vai mudar, quem vai fazer é o Espírito. Nós vamos ser só instrumento. Então não adianta eu chegar, né, num lugar, irmãos, olha, Jesus salva, liberta, cura. Tem gente que não sabe de nada e não quer saber de nada disso. Agora, quando nós temos a sabedoria, nós entramos num assunto, né? Entramos num assunto e naquele assunto Deus fala: agora entra com a minha palavra. Agora, aí sim, aí vai ter efeito. Aí vai ter efeito. Então não é o nosso muito falar, não é, né, a nossa voz, isso nada resolve se não tiver sabedoria. Primeiro dom, sabedoria. Nós vamos falar do segundo dom espiritual, né? Então os irmãos vão entender, sabedoria, primeiro dom. O segundo dom espiritual, né, logo em seguida, no verso, continuando aí o verso de número 8, o mesmo Espírito, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Meus irmãos, a palavra da ciência, o dom de ciência, é o dom que o Senhor dá a nós, revelando a ciência, o conhecimento e a vontade. Então, o dom de ciência, o que ele entra? Visões, revelações e sonho. Então, o dom de ciência entra as visões, revelação do Espírito Santo e os sonhos. Os sonhos são um dom espiritual, é um dom espiritual. Existem sonhos que são de Deus, existem sonhos que é nosso mesmo, como nós falamos, né? De barriga cheia, não é? Dons de barriga cheia. Agora, existem os sonhos que são da parte do Senhor, são informações da parte do Senhor. Então, o dom de ciência, ele entra as visões, revelações e sonhos. Então, a visão é um dom de ciência, né? A revelação, o Senhor me deu uma revelação, né? É um dom de ciência. E o sonho é um dom de ciência. Então, ele veio para revelar o conhecimento da vontade do Senhor. A ciência, ela vem revelar o conhecimento e a vontade de Deus através da visão, da revelação e dos sonhos. Amém? O terceiro dom, a palavra fala no terceiro dom,
que está no capítulo, no verso 9, não é? E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé. Mas, meus irmãos, essa fé aqui, nos dons espirituais, não é aquela fé salvadora. Não é a fé salvadora. É a fé, na realidade, daquilo que não se vê. Nós estamos pregando aqui, falando de Jesus, mas nós não estamos vendo ele aqui, a figura dele. Nós hoje não há nada aqui para lembrar ele. Então, não é aquela fé salvadora, mas é aquela fé que os nossos olhos não viram, mas que nós cremos, né? Então, é uma fé que nos leva a exercitarmos os outros dons espirituais. Eu preciso ter fé. O irmão teve uma revelação comigo. Eu não estou vendo a revelação. Ele teve uma visão, não foi eu que tive a visão. Então eu tenho a fé para receber aquilo que Deus está mostrando. Não é a fé salvadora, é a fé mesmo de entender os demais dons, aquilo que está sendo mostrado e aquilo, né, que eu estou aceitando como fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, não é? Assim é a concepção, não é, da fé. Então, o dom de fé é o exercício para entendermos os demais dons espirituais, né? O dom de sabedoria, não é? O dom de curar. E nós vamos falar do próximo dom, não é? O próximo dom, que é o dom de curar. Logo em seguida, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Então nós falamos aqui da sabedoria, o dom de ciência, visões, revelações e sonhos, o dom de fé, que não é a fé salvadora, mas é a fé para recebermos os dons espirituais, e o dom de curar, né? Glória a Deus, é o dom de curar. Meus irmãos, o dom de curar, ele está no plural, né? Plural, curar. Não é cura, não é o dom de cura, é o dom de curar. Então, o dom de curar é aquele dom, por exemplo, que nós muitas vezes estamos ouvindo um louvor e Deus cura a nossa alma através daquele louvor. Deus nos liberta e através daquele louvor. Há uma cura interior, né? Há uma cura no nosso interior. O louvor falou ao meu coração, a minha necessidade. Ali está havendo uma cura interior. Deus está nos libertando, nos curando, não é? Na oração, irmãos, quando nós oramos, ou quando algum irmão ora por nós, né? Na nossa oração, Deus está também nos curando. Deus está tirando de nós todo o espírito de amargura, toda a dificuldade que nós estamos em relação àquilo que nós estamos vivendo. Também é uma cura de um sobrenatural, né? Um sobrenatural. Meus irmãos, numa visita, quando nós vamos fazer uma visita, Deus muitas vezes, através de uma palavra, de um gesto, de uma situação, Deus cura, Deus opera ali algo tremendo, né? Que não estava visível aos olhos humanos, mas nós sentimos da parte do Senhor, né? Uma cura nas nossas emoções, uma cura, né? Por isso que ele está no plural, porque não é simplesmente aquela cura em relação à doença. Estou doente, dom de cura. Ele vem no plural, porque é algo muito mais. É curar as emoções, curar, né, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Meus irmãos, o próximo dom, né? Verso de número 10. E a outro, a operação de maravilhas. Então, sabedoria, ciência, fé, o dom de curar e o dom de maravilhas. Sabe o que é o dom de maravilhas, irmãos? Era o cego de nascença. Nasceu cego. Houve ali o quê?
uma operação de maravilhas. O cego voltou a enxergar. Nós lembramos daquela passagem de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Ali foi o quê? Um dom, uma operação de maravilhas. 4 dias já cheirava mal. Lázaro, sai para fora. Operação de maravilhas. É um sobrenatural de Deus. O cego nasceu cego. O que tu quer? Quer enxergar? Vai, não peques mais, né? A tua fé te salvou. Então isso são dons espirituais. Operação de maravilhas. Operação de maravilhas. O próximo dom. E a outro, continua aí no verso 10, né? E a outro, né? O que está dizendo aí? Discernimento de espírito. Glória a Deus. Existe, irmãos, 3 tipos de discernimento. Tem 3 tipos de espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, não é? O Espírito do homem e o Espírito do adversário. Então, o dom de discernimento de espírito é nós entendermos aquilo que é de Deus, aquilo que é do coração do homem e aquilo que vem do adversário. Nós estamos no... eu fui no discernimento de espírito, depois nós vamos na profecia, tá? É porque a profecia tem um detalhezinho a mais aqui. Então, o discernimento de espírito é quando nós conseguimos discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do coração do homem e aquilo que vem da parte do adversário. Então isso é muito importante, o dom de discernimento de espírito, né? Foi o caso, o irmão vai e entrega um negócio ao discernimento. Isso é coisa de gente, isso é coisa do homem, né? Isso é coisa do homem, é coisa do coração do homem. Então é o discernimento de espírito. E nós vamos falar então agora do dom de profecia. O dom de profecia, não é? Meus irmãos, o dom de profecia não tem nada a ver com profeta. Há uma grande confusão em relação a profeta. Profeta é ministério. O profeta faz parte do ministério. Ministério do Senhor, não é? Ministério do Senhor, que são 5 os ministérios. E um deles é o profeta. Aqui não, aqui é o dom de profecia, né? É o dom de profecia. É aquilo que vai acontecer. O Senhor dá uma orientação, porque o dom espiritual, ele pode ser algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que vai acontecer. Então a profecia, não é? A profecia, o Senhor mostrando aquilo que vai acontecer. E se ela é com um fim útil, nós temos que entender que muitas vezes o Senhor mostra para nos livrar. Às vezes, né? Um exemplo, às vezes o irmão chega aqui e olha, pastor, arrumei um trabalho. Eu dei um exemplo aqui outro dia de uma irmã que queria trabalhar no shopping. E eu dei uma palavra para a irmã: já trabalhei no shopping é assim, assado. Você vai ter tempo para tudo, menos para servir a Deus. O seu marido está se convertendo, o seu marido está recebendo uma bênção, ele está abraçando a causa do Senhor, e pela falta de sabedoria, você vai jogar a vida dele fora e a sua vai junto também. Mas eu quero. Palavra, né? O Senhor se revelando, mostrando, né? A pessoa vai e faz tudo do jeito da cabeça dela. Não passou um mês, já não estava mais na igreja, o marido já tinha voltado para as coisas do mundo, e depois logo em seguida vício, cigarro e tal. E gente, filha de pastor, né? Uma vida na presença de Deus no Brasil,
Mas isso nós já falamos aqui, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente, nem sempre é crente. Então, meus irmãos, muitas vezes nós entramos em dificuldades pela dureza do nosso coração, por não queremos ouvir uma orientação da parte de Deus, uma exortação da parte de Deus, porque tudo que é concernente aos dons espirituais é para algo que é útil, é para um fim proveitoso, ainda que muitas vezes pode doer na hora. Às vezes pode doer na hora. Uma palavra de sabedoria, às vezes ela pode doer. O pastor tem cara de ser bobo, mansinho, mas às vezes ele dá uma palavra dura. Às vezes ele me chama, dá uma palavra dura. Mas, irmãos, a palavra dura muitas vezes ela é com um fim proveitoso, porque nós já passamos por tanta circunstância, por tanta dificuldade, por tantas experiências, que hoje nós podemos, muitas vezes transmitir aquilo que tem sido, essa vivência, e a cada dia nós continuamos aprendendo, Então, em relação à profecia, Efésios fala acerca do profeta, do ministério. E o ministério é assim: é o pastor, é o evangelista, é o profeta, é o apóstolo. Então é o apóstolo, é o profeta, é o doutor, pastor, evangelista, doutor, profeta e apóstolo. Esses são os ministérios. Então, profeta é um ministério, não é dom de profecia, é ministério. E as pessoas às vezes confundem o que é ministério. Quer ver como é que as pessoas confundem? O irmão fulano de tal veio da igreja e ele era do ministério de louvor. A palavra não existe ministério de louvor. O irmão pode ser do departamento lá de louvor, As pessoas vão usando nomes e isso muitas vezes traz confusão em relação à luz da palavra. Ministério que a palavra fala são esses sim: doutor, pastor, apóstolo, evangelista. Então veja bem, não existe ministério, é isso, é chamado, ministério, pastor é ministério, o doutor é um ministério, o doutor nas escrituras, isso é um ministério que o Senhor dá, o profeta, o profeta é um ministério. Então, meus irmãos, existem muitas confusões por falta do conhecimento, que as pessoas vão criando situações, eu sou do ministério disso, eu sou do ministério das mulheres. Aqui não está falando em ministério das mulheres, eu sou do ministério da limpeza da casa do Senhor, E as pessoas vão inventando aí um monte de ministério, mas não é o que a palavra diz, Podemos, a igreja vai inventar agora, nós somos da departamento, Departamento, tipo um negócio mais assim, Glória a Deus por isso. E oitavo, variedade de línguas. Então nós falamos sabedoria, ciências, fé, curar, o dom de maravilhas, a profecia, o discernimento de espírito, aquilo que é do homem, aquilo que é de Deus e aquilo que é do adversário, discernimento de espírito, variedade de línguas. Na variedade de línguas, que é um outro dom espiritual, que chamam de línguas estranhas, a variedade de línguas, porque é interessante, nem todo mundo. Por que a variedade de línguas? Porque a língua não é uma só, há uma linguagem dos anjos, uma linguagem que vem da parte de Deus, e nem sempre é a mesma, então variedade de línguas, que são línguas estranhas ao entendimento humano, mas aquela língua ali, ela também tem o quê? E a Bíblia fala assim: se você tem o dom de línguas, ore para que você também interprete. Então, muitas vezes, o
Senhor me deu, né? O Senhor me usa o dom de línguas, mas eu preciso orar mais para que eu possa interpretar. Já interpretei, né? Deus já me usou para interpretar, mas não é com frequência. E eu estou em falta em relação a isso, porque a palavra assim, quem já foi usado, quem é usado nos dons de línguas estranhas, ore para que possa interpretar, né? Então é algo que está aqui na palavra de Deus também, variedade de língua e interpretação de línguas, né? Meus irmãos, os 9 dons espirituais, né? Variedade de línguas e depois a interpretação de línguas, que está no verso de número 9, né? Pela fé, dom de curar, no verso 10, né? Glória a Deus, pelo maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, meus irmãos, uma coisa é certa e nós precisamos entender: só vai entrar no céu não é quem tem o dom espiritual, porque o dom espiritual, ele não é propriedade nossa. Deus dá e Deus tira. Nós somos só instrumentos na mão do Senhor. Instrumentos na mão do Senhor. Mas há uma coisa que é séria e certa: só vai entrar no céu quem tem o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo, não tem meio termo. O Espírito é do outro. Fala que às vezes um amigo, gente fina, bacana, mas se ele não tem o Espírito Santo, o Espírito que ele tem é outro. O Espírito do mundo não tem compromisso com o Espírito Santo. Então nós precisamos discernir com sabedoria que uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós estamos falando aqui de coisas santas, de coisas separadas. Nós estamos falando de algo, né, que nos conduz, porque a intimidade com os dons espirituais nos leva a buscar mais, a querer mais, a aprofundar mais, e tudo isso é um caminho para a nossa eternidade. Não é garantia para a eternidade, mas é um caminho. Aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que estão, né, dedicando, que estão buscando, é lógico que é um caminho para a nossa eternidade. Mas uma coisa é certa, irmãos: não existe garantia, né? Não existe garantia. Nós vamos 1 Coríntios capítulo número 14, né? Olha como é que os dons espirituais. Eu quero dizer aqui para os irmãos, né? Nós estamos com tempo ainda. Nós estamos fazendo esse tempo de oração na igreja, que antecede o culto, amém? Esse tempo, 30 minutos antes que nós estamos aqui em oração. Seria muito bom que, por exemplo, os irmãos que já são usados nos dons espirituais, Deus tem usado alguns irmãos aqui em visões, em sonhos, em revelação. Nós glorificamos ao nome do Senhor. Deus já tem usado os irmãos. O que nós podíamos começar a exercitar na vida da igreja, naquele período de oração, é os irmãos que tiveram alguma informação, quer seja, né, um exemplo. O irmão David, nós temos culto só na quarta e no domingo, amém? Durante a semana, o irmão David teve um sonho, e ele entendeu. Ele não é obrigado a entender, porque nem todo mundo que tem o dom vai ter o discernimento dele. Para isso exige o discernimento de espírito. Tem irmãos que chegam aqui e falam assim: pastor, eu tive um sonho, mas não entendi nada. E aí, então conta o sonho. Aí a irmã conta o sonho. Aí quem tem o discernimento de espírito começa a discernir. Ó, maravilha, eu não tinha entendido nada, agora eu entendi, né? Então é o discernimento de espírito. Então o irmão dele teve um sonho que de alguma forma ele entendeu que não era de barriga vazia. Então naquele dia do culto, quer seja na quarta-feira ou quer seja aqui no domingo, ele escreve o sonho resumido daquilo que ele teve, né? Não precisa sonhar os detalhes, né? Os detalhes importantes do sonho.
E ele traz para essa reunião, e enquanto o irmão está aqui à frente, direcionando a reunião, ele está olhando, se o irmão chegar mais cedo, a gente entender se tem alguma informação em relação à igreja. Porque muitas vezes pode ser uma informação pessoal, mas pode ser uma informação para a igreja como corpo. E aí sim, aí a gente pode entregar, e isso é uma edificação, por quê? Vai ser com fim útil. A irmã estava em casa orando, né? Porque tem irmãs de oração. A irmã estava orando na semana e Deus deu uma informação em relação a ela ou em relação a algum membro do corpo. A irmã, o irmão vai anotar. É lógico que se for alguma coisa mais séria, tem que ligar para nós para a gente orar, né? Não vamos esperar a dificuldade. Mas se é algo que entenderam que pode ser uma informação para a igreja, traga nesse período de oração. Ali com o tempo a gente olha, vê se tem alguma conotação e alguma coisa a nível de informação para a igreja, e nós entregamos com toda a sabedoria, tem que ser, né? Com sabedoria, porque o dom espiritual, irmãos, não é para expor ninguém, né? Não é para expor ninguém, e a falta de sabedoria traz isso, você expõe as pessoas, o problema dela. O dom é com sabedoria. Então, se a gente entender que é uma informação para o corpo, glória a Deus, nós passamos e é uma bênção. Isso chama culto profético. E aí que eu quero dizer para os irmãos, lá de onde nós viemos, que o exercício dos dons espirituais são tremendos e funcionam, né, de forma maravilhosa. Volto a dizer, não quer dizer que não exista erros, mas esse tempo que nós fazemos de oração aqui, 30 minutos antes, lá era uma reunião que eles chamavam de culto profético. E naquele culto profético de 30 minutos antes do culto, todas as informações, porque é um corpo que é usado nos dons espirituais, visões, revelações, sonhos, e naqueles 30 minutos se tirava toda a informação para o culto que ia começar. Pastor, ele não vinha com a mensagem programada, ele não vinha com a mensagem bonita, era em cima daquilo que o Senhor estava mostrando, é que ele tinha uma palavra no Espírito. Então não era um culto combinado, né? E aí estava beleza. Às vezes, de uma palavra que ele até tinha, ele tinha que mudar a direção toda, né? Não é mais essa palavra, é a palavra conforme a orientação, porque à medida que o dom é aperfeiçoado na vida da igreja, o Senhor começa a mostrar. Vai entrar uma pessoa aqui hoje, o problema dela é esse, a situação dela é essa. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que o irmão Norberto foi à igreja lá, foi até difícil, porque nós já estávamos orando por ele há muito tempo. E no culto profético, Deus falou acerca dele, de um homem que ia entrar na igreja, que era empresário, e isso e aquilo. E ele foi ao culto. E lá, na hora que estava acontecendo o culto, que o pastor foi contar a revelação, né? Olha, o Senhor mostrou nessa noite que entrou um homem aqui, assim, 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 assim. Ele entendeu que foi tudo para ele. Só que ele entendeu na época que nós, né, que somos parentes, que nós fomos contar a vida dele para o pastor. Porque a revelação, irmãos, ela vai ao nosso encontro, ela vai à nossa necessidade. Nesse caso aqui, pelo parentesco, ele entendeu que nós fomos contar a vida dele para o pastor, e não era nada disso. Hoje ele entende, né? Mas na época, a gente teve que explorar mais alguns meses para ele poder voltar à igreja, né? Mas glória a Deus, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós fizemos a nossa parte, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Mas irmãos, é tremendo, porque Deus fala, Deus mostra, olha, o Senhor mostrou que vai entrar uma pessoa aqui,
a situação dela é essa, a situação dela familiar é essa. E quando esse dom ele é colocado no culto, na própria direção da palavra, a pessoa não tem como, né, irmão? O Espírito Santo derrama, a pessoa sente a presença de Deus, né? E aí que eu falo aqui, 1 Coríntios 14, não é? Verso de número 23, irmão. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deus fala assim: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar é o que? Culto, né? Igreja reunida no mesmo lugar, culto. E todos falarem em línguas, e entrarem em doutos e incrédulos, não dirão porventura estáis loucos? É aí que eu falo a falta de sabedoria. Se entra um visitante aqui, e está todo mundo, né? Ó, aquela emoção, e línguas, e tal, e um levanta de cara e tal. O que o visitante vai achar? Essa turma aqui, que negócio complicado, não volta aqui mais nunca. Não é assim? Teve lugar. Eu fui lá nos Estados Unidos, eu fui numa igreja lá, uma senhora de línguas e tal, e de repente eu sentado aqui, ela parou assim, de repente, tem, e continuou. Eu falei, que é isso? É um negócio assim, sabe? Aí fala, né, sapatinho de fogo, aí vão inventando muito, fulano é do fogo. Se não for o senhor, irmão, se não for o senhor para usar, não tem negócio de fogo, não tem. O outro lá, aí tem até as brincadeiras, né? O outro lá, eles subiram no monte lá em Minas Gerais, lá em Valadares, para orar, com um grupo, tinha lá, né? Tinha lá uma pessoal orando lá no monte, e um rapaz cego, mas que era usado nos dons, e a turma valoriza muito isso, né? Ele começou a orar, e a hora que ele foi orar, né, ele colocou a mão na barriga, era um homem, né? E ele foi interpretar, né? E a ti, minha filha, essa gravidez, você que está gerando um filho, né? E era um senhor, só que ele era, né, avantajado de barriga, né? Então existe até essas coisas absurdas, né? Porque valorizam muito a questão do homem, a questão do fulano, né? E é um erro muitas vezes. Olha, eu vou lá pedir o pastor para orar por mim, porque ele tem dom. Aquele irmãozinho lá é mais fraquinho, né? Não tem dom. Mas não é isso, né? Quem faz é o Espírito Santo, usa quem ele quer, na hora que ele quer, né? Então não é coisa de gente. Muitas vezes a gente mistura com coisa de gente, né? Vira o versículo 24. Então está dizendo aqui, se o negócio não tiver governo, é assim mesmo. Vai entrar o visitante, mas não volta aqui mais nunca. Porque aqui lá está parecendo outra coisa, menos igreja evangélica, né? Pentecostal, né? Não é verdade? Mas se todos profetizarem, alguns incrédulos ou indoutos entrarem, por todos é convencido, porque todos é julgado. Então está mostrando aquele dom que com antecedência é trabalhado na vida da igreja. O Senhor mostrou que vai entrar, o Senhor mostrou um irmão que vai estar aqui nessa noite, uma família que está vivendo essa situação. Enfim, isso é aperfeiçoamento de dom. Então quando entrega, né, é julgado, olha o corpo julgando, olha o ministério julgando, não, o dom, esse dom, né? Aí o que acontece? As pessoas vão entrar, vê o 25, o que fala o 25? E os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, quando tem sabedoria, ordem, decência, o segredo do coração daquele que entrou, que só ele sabia, só ele achava que sabia, mas Deus sabe. Então, quando ele entra aqui, né, está cheio de problema, está cheio de dificuldade, ele senta ali e Deus se revela, não só pelos dons, mas através da palavra, né? Através dos dons espirituais, o segredo que estava no coração dele, aí é diferente.
Ele não vai sair daqui falando, esse povo aqui vai dizer assim, olha, verdadeiramente, Deus está entre aquele povo lá. Então, meus irmãos, isso faz toda a diferença, não é? Quando nós temos um corpo sadio, saudável, o visitante entra, o membro entra, recebe a bênção, né? O nome do Senhor é glorificado, né? E nós saímos daqui felizes, satisfeitos, sabe por quê? Porque nós fizemos verdadeiramente, cumprimos aquilo que era desejo da parte do Senhor. Hoje nós ainda estamos tendo que trazer aqui, né? Vamos preparar uma palavra, irmão, prepara uma palavra para a semana que vem. Mas lá no nosso lar, não era assim não. Estava lá no culto profético 30 minutos antes do culto, cheio de pastor lá visitando. Aí a irmãzinha, né, no espírito, pastor, uma visão. Aí eles consultavam a visão na hora, naquela reunião. Olha, o senhor mandou, o senhor mostrou, eu vi quem estava pregando lá na frente, era o obreiro lá, o irmão fulano de tal. E os pastores lá, quietinho. Aí o irmão, glória a Deus, né? Então o negócio é diferente, né? O negócio é diferente porque é a vontade do Senhor, não é a vontade do homem, não é produtinho, né? Já é a vontade do Senhor. O que o Senhor tem para hoje, irmão? Ah, o Senhor mostrou aí que tinha uma ovelha desgarrada, então vamos lá, não é? Vamos falar sobre a ovelha que largou o aprisco, não é? O Senhor mostrou aí uma outra situação, né? O Senhor, que a palavra ela tem resposta para tudo. Então nós vamos buscar na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para hoje, aquilo que Ele quer. E assim os louvores, assim a palavra, assim os dons espirituais. Aí, irmãos, ó, tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Amor de Deus. Ó, o Senhor está querendo pregar hoje sobre a misericórdia. Irmãos, louvores aí que falam da misericórdia de Deus. Aí, já no louvor, porque o louvor é o seguinte, aqui está a palavra, não é? Vamos colocar um quadro, vamos colocar uma moldura aqui, pediu o irmão Edilson colocar uma moldura aqui. A moldura é o louvor na vida da igreja. E o louvor, ele embeleza a palavra de Deus. É um quadro sem moldura, e quando a gente coloca a moldura nele, dá vida. Então, o louvor, quando ele está emoldurado na palavra, o que vai acontecer? A beleza vai ser muito maior. E quem vai aparecer muito mais? O homem? Não, Jesus. Jesus vai aparecer muito mais. Aí, irmãos, não tem como. Não tem como aquele que entrou aqui não receber a bênção, não sair abençoado e sair dizendo assim, olha, há um povo que é diferente mesmo, né? Eu achava que esse negócio de, né, evangelho pentecostal era de um jeito e a turma, o negócio é diferente, né? Isso, irmãos, é para nossa edificação. Então a palavra nessa manhã sobre os dons espirituais da vida da igreja, não é? Que nós possamos exercitar. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não é? Você já crê na palavra, ora ao Senhor. Paulo orou pelos irmãos, eles foram ali batizados pelo Espírito Santo. Peça a Deus nas suas orações, Senhor, fala comigo em sonhos. Estou no meu trabalho, eu estou ali ligado, né? Ligado no louvor, tocando, eu estou ali em comunhão com o Senhor, cumprindo as orientações de Deus na oração, no jejum, na madrugada. O Senhor fala comigo, irmãos. Deus abre o céu para falar conosco, e aí vai acontecer o culto profético, vai acontecer os dons na vida da igreja, o rumo das coisas já vão ser na total vontade de Deus, não do homem. E tudo isso para quê? Para a glória, irmãos, para a salvação de vidas. Eu fui levar um irmão, finalizando aqui, eu andei pouco tempo numa determinada igreja, em poucos dias, e calhou porque a gente tem a questão, né, é nossa, do evangelizar e tudo, levei uma família à igreja. Quando eu cheguei, nem eu sabia, quando eu cheguei lá era aniversário da pastora.
vermelho, uma fita lilás. E naquele dia, na realidade, o culto foi todo voltado para a pastora, não teve palavra, não teve mensagem, o culto foi todo, e não, agora levantar a irmã lá, sabe, um poema, ou seja, a figura central que é Jesus. Eu não quero dizer, irmãos, que nós devemos honrar os nossos pastores, devemos, sem dúvida, mas culto é culto, né? Não era ali o local, né? E às vezes, né, nas igrejas mais antigas, está lá os pastores sentados nas cadeirinhas atrás, né, fazendo uma evidência. Eu não tenho nada contra isso, irmãos, mas eu acho que a evidência espiritual, que quando existe irmãos espiritual, a própria igreja, ela tem discernimento, ela tem sabedoria, a maneira, ela tem ética cristã, e muitas vezes não precisa, né, mas é ordem, é decência. E nós cremos, irmãos, essa é a nossa alegria, nós cremos que Deus está preparando, nós estamos encerrando, Deus está preparando um povo aqui para poder viver esse sobrenatural, para poder viver uma obra genuína de poder, de revelação. Nós às vezes falamos muito aí, né? Mas nós não estamos assim preocupados, não. A nossa preocupação é aqui. E quando a gente vê, às vezes, pessoas não dando valor para aquilo que tem valor, para aquilo que o Senhor está mostrando, para aquilo que o Senhor está orientando, nós entristecemos, porque nós sabemos o resultado de tudo isso. Porque uma coisa eu digo, irmãos, retroagir, voltar, né, como tem um termo, voltar para trás, é morrer, é perder vida. Então, se hoje, né, alguém vem, alguém está aqui, permaneceu por um tempo, e depois retroagiu, é triste, irmãos, porque eu creio que a obra que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio é algo maravilhoso. E voltar para trás, retroagir, é morrer. Posso só falar uma coisa? Pode falar. Que veio no coração. Eu sou lembra que a gente estava numa outra igreja. Sim. E lá naquela igreja, o pastor orava, tudo, mas eu não tinha as experiências que eu tive com vocês, né? Com a igreja. E um belo dia, a pastora não me conhecia, vocês não me conheciam em lugar nenhum. E terminou o culto lá, e eu andava mal, né, em todos os aspectos. Se estiver doente, aquela coisa toda. A pastora Ana Paula veio e me abraçou, e o Espírito Santo falou comigo. Amém. No meu ouvido, até estava aquela minha amiga Pedale do lado. Vocês não conheciam a minha vida, não sabiam nada de mim. E realmente o Espírito Santo falou comigo. Foi ali que eu conheci, a primeira vez que eu conheci Jesus. Amém. Foi ali. Glória a Deus. E depois daquilo que eu saí daquela igreja, nunca mais fui e encontrei a pastora uma vez no centro de saúde. O que eu quero dizer? Quero dizer que realmente os dons do Espírito Santo, quando a pessoa tem esse dom mesmo de Deus, a gente vê as maravilhas acontecendo. Glória a Deus. Como aconteceu na minha vida. Glória a Jesus, né? É aquilo que nós falamos aqui nessa manhã, é um fim proveitoso, né? É para aquilo que é útil, né? Para aquilo que é útil. E Deus não faz acepção, Deus quer usar todos nós, corpo, igreja, né? Não tem aqui, Deus quer usar todos, né? É unidade de corpo, e é uma beleza, é maravilha quando tudo se encaixa na perfeição de Deus, para a honra e glória dele. Amém?